Agosto 1941. O comandante de voo Douglas Bader voa sua última missão. Ele é o que chamaríamos de viciado em adrenalina. Em 16 meses, ele voou em 100 missões de combate, Ele era um piloto magnífico. abatendo 20 aviões. Eu não podia fazer aquilo com as pernas que Deus me deu. E ele podia fazer com pernas de metal. Em uma patrulha de busca e destruição sobre a França ocupada, Bader finalmente viu sua sorte acabar. Esta é a história de como Douglas Bader, um homem sem pernas, conquistou feitos extraordinários para se tornar o as da aviação mais famoso da Grã-Bretanha. Douglas Bader tinha uma ambição desde a infância de estudar na Half Crowell, uma faculdade de treinamento. Ele era um atleta excepcional e nos corredores da faculdade havia fotos de times das equipes de squash, tênis, rugby e ele era um astro. Ele ficou em segundo lugar no grupo quando saiu de lá em 1931. Bader também era uma pessoa brilhante, um homem inteligente com habilidades de voo excepcionais. 14 de dezembro de 1931. Trauma no joelho direito. Perna esquerda quebrada em 2 lugares. Mantenha calma, Sr. Bader. Como pode dizer para me acalmar? Estou todo quebrado. 8 anos antes da Batalha da Inglaterra, parecia que Douglas Bader não voltaria mais a andar, quanto mais se tornar o herói de guerra mais icônico da Grã-Bretanha. Era 1931. Bader era um piloto impulsivo de 21 anos da Força Aérea Real com reputação de realizar acrobacias aéreas. É muito difícil fazer acrobacias. Requer muita habilidade. Giros, rodopios. Eis a questão de ser um piloto, porque um biplano resume-se na capacidade de manobra. Não se trata de velocidade. E nisso, Bader era um dos melhores, um dos pilotos mais habilidosos do país. O acidente aconteceu em dezembro de 1931. Ele realizava um movimento que havia feito muitas vezes antes, mas ele era novato com o caça Bristol Bulldog que havia acabado de entrar em serviço. Cuidado! Fazer esse voo de precisão próximo a um local é muito difícil. Com ousadia, ele voou muito baixo e rápido demais. E só é preciso um cálculo errado a essa altura por meio metro, a essa velocidade, 160 km por hora em um biplano, que a asa toca ao solo. É simples assim. Ele admitiu a si mesmo. Cometi um erro. Pensaram que ele estava morrendo. Ele ouviu 2 enfermeiras conversarem e uma disse à outra: "Shh, tem um rapaz morrendo ali." A perna direita de Bader estava muito machucada, então tiveram de amputá-la acima do joelho. Com um início de gangrena, não tiveram escolha a não ser amputar a perna esquerda também. É claro que foi horrível. Imagine perder as 2 pernas aos 21 anos de idade. Vai ficar melhor aqui. Duas pernas artificiais foram construídas para Bader para que ele pudesse iniciar o processo agonizante da reabilitação. O médico disse a ele: "Você tem que encarar os fatos. Nunca mais voltará a andar sem uma bengala." Tudo bem, já chega. Não, não. Eu tenho que conseguir. Pode levar essa coisa maldita com você.
E ele pensou, certo, jamais usarei uma bengala. E ele nunca usou. Ele aceitou que o acidente foi culpa dele e tentou levar a vida mais normal possível. Mas lembre-se que era a década de 1930 e ele seria considerado um aleijado e não se esperava que essas pessoas levassem uma vida normal. Mas Bader não desistiu. Durante a recuperação, Bader também encontrou tempo para namorar uma garçonete local, a irmã mais velha de Jill Lucas, Thelma. Thelma sempre achou que ele seria alguém especial. E é claro que minha mãe não ficou nada feliz com o noivado. Sabe, um desempregado sem dinheiro e sem pernas não era exatamente a pessoa que você escolheria para casar com sua linda filha, não acha? Douglas e Thelma se casaram, mas o piloto deficiente lutava para se ajustar à vida fora da Força Aérea Real. Ele passou 6 longos e deprimentes anos da década de 30 como escriturário da Shell Company, que cuidou muito bem dele, esperando ansioso por uma chance de voltar a voar. Com corajosa determinação, Bader aprendeu a dirigir novamente. Surpreendentemente, ele também aprendeu a voar novamente, o que era sem precedentes para a época. Então ele voltou a pilotar sem ter voado sabe-se lá quantos anos. Um monomotor tem que ser pilotado de um único assento. E foi como se os anos tivessem desaparecido, e ele voou com naturalidade. Tudo aquilo voltou e ele voou com perfeição. Quando Hitler invadiu a Polônia, Bader estava pronto para fazer sua parte. Ele estava ansioso. Corria para todo lado dizendo, eles serão de me ter agora. E disse, sabe, vocês estão com poucos pilotos e sabem que sou um piloto experiente. E sugiro que me deixem voar imediatamente. E depois de uma pausa, disseram sim. Era como se um prisioneiro com prisão perpétua de repente recebesse a notícia de que estava livre. Eu tinha 19 anos quando ele voltou. E ele estava com 29 e 30 anos, por aí. Então ele voltou com a reputação de ser um homem bastante difícil, da maneira mais gentil possível. O piloto Tom Neal entrou para a reserva da Força Aérea Real em 1938. Ele era o jovem típico e inexperiente na formação para enfrentar os nazistas. Fomos levados ao avião e disseram para o pilotarmos. E, de repente, você se depara com uma aeronave que tinha um motor de 300 cavalos vapor que chegava a 725 quilômetros por hora. A primeira prova de ação de Douglas Bader veio em 1º de junho de 1940. Os nazistas atacaram a Europa e as tropas britânicas estavam cercadas em Dunkirk. O esquadrão de Bader tinha a tarefa de dar cobertura aérea enquanto os aliados fugiam pelo canal. No primeiro combate de Bader, ele teve um golpe de sorte muito grande, pois se viu contra um piloto alemão jovem e inexperiente. E Bader fez manobras atrás dele, cerca de 900 metros do solo, na expectativa de que esse sujeito de repente se esquivasse, mergulhasse, tomasse uma ação evasiva. E ele não fez isso. Apenas ficou lá. Então Bader, que estava logo atrás dele, abriu fogo com sua Browning 8. E o sujeito caiu no mar. Os primeiros aviões abatidos de Bader, um caça Messerschmitt 109 e um bombardeiro Heinkel 111. De várias maneiras, ele levava vantagem em não ter pernas, e quanto mais curta a manobra, há a gravidade negativa que faz com que o sangue flua da cabeça para os dedos dos pés, provocando desmaio. Mas devido ao fato de Bader não ter pernas para o sangue fluir, o ponto de desmaio dele era muito menor do que o de um piloto comum. Para Bader, era um triunfo pessoal comparado ao pano de fundo da hora mais sombria da Grã-Bretanha. Fomos surpreendidos, sem exército, a marinha em algum lugar na Escócia e o único comandante de combate para manter os alemães encurralados.
Bader era um líder nato e, aos 30 anos, muito mais velho que os recrutas inexperientes que abarrotavam a Força Aérea Real. Logo, ele se tornou um líder. Depois se tornou um tenente de voo e uma escolha óbvia para o posto de Dunkirk, para se tornar um líder de esquadrão. A escolha mais óbvia. É onde ele precisava estar. Ele foi nomeado comandante do esquadrão Hurricane 242, na base de Duxford, perto de Cambridge. A promoção, entretanto, vem com uma surpresa. O Esquadrão 242, assim como muitos outros, esteve em ação em Dunkirk e sobre a França, nos dias sombrios de maio e início de junho. Devemos lembrar que muitos desses pilotos estavam juntos há muito tempo, então eles eram muito unidos. E, de repente, um deles morreu. O moral estava baixo. E, para piorar, os homens desmoralizados sequer eram britânicos. Eram o que muitos na alta patente da RAF consideravam como canadenses inferiores, indisciplinados e irresponsáveis. O Esquadrão 242 era um esquadrão canadense e ele foi ao encontro deles e disseram: era só o que faltava, temos um homem sem pernas. A maioria dos pilotos canadenses estava esgotada da guerra e mal havia saído da escola. Os nazistas estavam se concentrando do outro lado do canal, preparando-se para a invasão. Bader não tinha tempo a perder com desculpas para o esquadrão. Senhores, sou o novo líder do esquadrão. Mentira, senhor. De pé, por favor. Vamos colocar o avião no ar. Furioso, Bader decidiu mostrar quem era o chefe. Com a habilidade natural de voar, ele mostrou que as pernas não importavam, e sim a força de caráter. Ele não reclamou, não usava muletas. O fato de ser tão competente e brilhante no ar fez a deficiência sumir. Naquele instante, Bader foi até o avião e mostrou como pilotava e sobrevoou como ninguém aquele campo de aviação. Nesse momento, os canadenses souberam que tinha um líder que podiam respeitar. Bader mostrou a que veio. Agora devia liderar o Esquadrão 242 contra os soldados da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, determinados a destruir a Força Aérea Real. Julho de 1940. A Grã-Bretanha estava de joelhos. Tudo o que está diante da invasão nazista iminente é uma fileira de pilotos de combate da Força Aérea Real, feito Douglas Bader. A primeira tarefa dele como líder de esquadrão é garantir novos uniformes para os homens desmoralizados do 242. Vamos, rapazes, entrem. Estavam usando suéteres e alguns usavam um par de calças. O Douglas ficou horrorizado. Os canadenses não eram humildes e achavam que estavam sendo maltratados de um jeito ou de outro. Ele era a pessoa certa, eles o adoravam. Bader não tinha medo dos postos mais elevados. Quebrando o protocolo, o líder do esquadrão foi direto ao topo para conseguir desesperadamente peças para os Hurricanes. Secretário Spine, transfira para o Sr. Hugh. Alan Smith voou com Douglas Bader e o conhecia bem. Ele dizia a qualquer oficial superior: olha, não vou mandar meus homens saírem, a menos que façam algo sobre qualquer que fosse o problema. É Bader falando, do 242. Quero uma Ele se importava com seus homens e o pessoal de terra. O pessoal de terra o achava formidável. Aviões não operacionais. Faltam partes vitais. Entendeu tudo? Douglas simplesmente ia ao Ministério da Aeronáutica e causava um alvoroço. Posso imaginá-los dizerem: "Oh, pelo amor de Deus, vamos fazê-lo se calar. Mandem as peças." Bader era implacável em sua busca para tornar o 242 uma força saudável. Ele tinha ideias fortes sobre a melhor maneira de abater os nazistas. Muito bem, amigão, no sol.
Agora venha descansar ao meu lado. E o que Bader podia fazer era usar toda a experiência como piloto da década de 30 e do tempo no 19º Esquadrão, no início da guerra. E ensinar uns truques para esses caras, colocá-los no ar para lutar. Obrigado, senhor. Bader acredita religiosamente em 3 coisas. Aproximar-se o quanto for possível. Nada dessa tolice de 366 metros. Aproxime-se pelo menos 228 metros ou até 137 metros. Tenha sempre o sol atrás de você e tenha vantagem da altura. Cuidado com o sol. Porque se você olhar no sol, não consegue enxergar nada. Meu Deus, estou no lugar errado e na hora errada. Hitler sabia que deveria vencer a guerra aérea antes de invadir a Grã-Bretanha. O chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, vangloria-se de que levaria apenas 4 dias. Plano alemão para a invasão da Inglaterra. Fase 1, derrubar a Força Aérea Real e suas bases. Obter o controle do ar e das rotas marítimas ao longo do canal. Destruir a comunicação e as linhas de transporte. E, acima de tudo, assumir o comando do ar. Fazer uma invasão do outro lado do canal não é uma questão fácil, e Hitler não sabe como e o que fazer. E, de fato, durante todo o mês de junho, ele primeiro derrotou a França, e em julho, ele ponderou qual seria o seu próximo passo. Ele esperava que a Grã-Bretanha iniciasse o processo de paz, mas ela, com Churchill no poder, não tinha intenção de fazer isso. A pergunta que todos faziam: quando os nazistas avançarão? O que se tem são longos dias de tédio, onde eles perambulam sem ter o que fazer. Eles têm que estar lá porque podem ser chamados a qualquer momento. Não há muito o que fazer. E se você for um homem de ação feito Bader, não é alguém que fica sentado lendo Guerra e Paz. Você é inquieto, anda para cima e para baixo, jogando cartas, e pensa em mais táticas. Talvez esteja até pensando demais. 13 de agosto de 1940. Finalmente, numa sexta-feira, 13 de agosto, os nazistas lançaram um ataque aéreo completo. A Batalha da Inglaterra começou. Para a frustração de Bader, seus homens não eram um dos 11 esquadrões na linha de frente. O 242 começou a batalha na base da RAF Coltishall, a 60 quilômetros ao nordeste de Londres, bem longe da ação. Coloque-nos no ar, Woody. Precisamos estar lá. Estamos prontos. É claro que um dos motivos de Bader não estar entre os 11 grupos é porque ele não pode andar e estar no ar em 3 minutos. Ele era muito bom com as pernas de pau, mas não conseguia correr até o Hurricane. Quando o alarme tocava, tínhamos de largar tudo e correr. Tom Neal lembra claramente da sua vida de piloto de 20 anos do Spitfire que combatia os alemães. As regras diziam que deveríamos estar no ar dentro de 3 minutos. Muitos combateram de pijamas. E era um momento constrangedor quando eram abatidos ou faziam um pouso forçado e estavam de pijamas. Durante 2 semanas, o exército alemão atacou fortemente as defesas aéreas inglesas ao sul da Inglaterra. As diferenças eram incríveis. Eram 3 aviões alemães para cada avião britânico. 20 de agosto de 1940. Esquadrão 242, decolar. Angels 15, North Wales. 242, decolar! Quando o exército alemão começou a avançar mais para dentro da Grã-Bretanha, Bader finalmente teve seu momento. O Esquadrão 242 decolou para defender um campo de pouso em North Weald, a 48 quilômetros ao norte de Londres. Usando o sol como escudo, 100 bombardeiros Junkers 88 protegidos por bombardeiros MS-110 se aproximaram rapidamente pelo oeste. Como pilotos de combate, geralmente tínhamos de escoltar bombardeiros em missões. O as da aviação da Força Aérea Alemã, Hans Eckhard Bob, pilotou o temido avião de combate Messerschmitt 109 durante a Batalha da Inglaterra. Então imagine uma camada de nuvens abaixo e outra acima de nós. De repente, aviões de combate ingleses nos surpreenderam pela retaguarda e iniciaram o ataque. Foi uma experiência chocante para nós.
E isso nos fez perceber que algo técnico tornou isso possível. Algo que ainda não tínhamos conhecimento. A Força Aérea Real poderia atirar muito melhor, mas eles tinham uma arma secreta no arsenal. Os cientistas britânicos desenvolveram o primeiro radar de advertência do mundo. Subestimar o radar foi o primeiro erro tático da Força Aérea Alemã. Foi o que salvou a Força Aérea Real da destruição nas primeiras semanas da Batalha da Inglaterra. Cavalheiros! E foi esse radar que enviou Bader a 5.500 metros. Ele e seus homens seguiram para um dos combates aéreos mais violentos da Batalha da Inglaterra. Setor 270, Anjos 18. Aeronave inimiga, 10 horas, abater. Bader e seus homens tinham apenas 9 aviões bombardeiros alinhados contra os alemães que se aproximavam. E mais, os homens do 242 pilotavam uma tecnologia ultrapassada, o Hawker Hurricane. Era inferior e foi ultrapassado pelo moderno Messerschmitt 109, todo de aço. Um biplano convertido em um avião de combate, a armação de madeira e aço do Hurricane era envolta em lona fina. E enquanto os aviões de combate ingleses eram equipados apenas com metralhadoras, nós já carregávamos pequenos canhões. Isso significa que se tivéssemos de atirar, as armas alemãs tinham a vantagem de fazer disparos mortais na maioria das vezes. O Hurricane tinha uma vantagem tática sobre o Messerschmitt 109 alemão, como lembra Tony Pickering, um piloto de 19 anos que voou com Bader. Ele podia mergulhar e subir mais do que um Hurricane, mas não podíamos entrar neles. E os ingleses tentavam ganhar vantagem em um combate aéreo, voando numa situação difícil. Bader e os pilotos do Hurricane colocaram a vantagem deles em ação. Em posição horizontal, eles eram, eu diria, de 50 a 60 quilômetros horários, mais rápidos do que nós. Mas se viessem pela nossa retaguarda, era só mudarmos de posição rapidamente. E aí eles não conseguiam nos acompanhar. Ele não podia saber o que pensávamos. E podíamos deixar um Hurricane um pouco mais instável. Mas ele se recuperava e ficava no encalço de um Messerschmitt 109 antes que soubesse o que fazer. Bader e seus Hurricanes subiam 914 metros acima do inimigo. Suas táticas: usar a altura como vantagem, usar o sol como escudo e se aproximar de forma fatal. Um a um, o 242 abateu os inimigos. Nossas táticas eram ficar um pouco acima deles, descer até eles a toda velocidade, 3 de nós ficarmos em linha paralela e outros 3 uns 45 metros distantes, e voarmos direto para os bombardeiros. Teríamos disparado, na verdade, de cerca de 275 metros. Não duvido que tivéssemos disparado a 365 metros. E quando chegávamos a 90 metros dos bombardeiros, ficávamos abaixo deles, antes que os 109 pudessem nos abater. Ao final do dia, Bader e seus homens reivindicaram 12 aviões abatidos sem perdas. Uma conquista notável para um esquadrão que semanas antes estava em farrapos e que agora tinha se tornado apresentável por um homem com pernas artificiais. Ele deveria estar protegendo o campo de aviação e, mesmo assim, foi atrás desses bombardeiros alemães que vira e derrubou muitos. E quando ele voltou, Lee Merrill ligou para ele e perguntou: "O que você aprontou?" Kate Parks está ao telefone dizendo que você invadiu o território dele. Não dá para acreditar nisso, não é mesmo? Bem, disse Douglas, derrubamos uns 15 deles. A situação está mudando na Batalha da Inglaterra.
investidas após investidas de bombardeiros nazistas tentaram derrubar a Grã-Bretanha. Mas a Força Aérea Real aguentou firmemente. Douglas Bader e seus homens comemoraram a contagem de 12 aviões abatidos em um único dia. Em poucas semanas, o biamputado transformou o bando de canadenses rebeldes e maltrapilhos em uma força de combate de elite. Animado com o sucesso, Bader começou a defender sua grande ideia tática: formação em asa. No início da Batalha da Inglaterra, era comum os esquadrões RAF atacarem as formações de bombardeiros alemães isoladamente. Foi ideia do Bader atacar com formações múltiplas. A ideia de Douglas era de que ele formaria um grupo maior de aeronaves e investiria contra os alemães, um pouco mais duro do que investimos. Um ótimo trabalho. É hora de prosseguir com o ataque. A tática eficiente da RAF é repelir os ataques alemães com ataques de guerrilha curtos e precisos. A visão arrojada, porém controversa, de Bader é fazer o oposto: enviar centenas de bombardeiros para encontrar os alemães de frente. Ele começou a se convencer de que, na verdade, eram necessários ataques com formação em massa de aviões de combate e não ataques com esquadrões pequenos e bicando a Luftwaffe ao se aproximarem. Era muito melhor ter uma massa de 3 a 5 esquadrões juntos, às vezes chegando a 50 aeronaves no ar de uma só vez, atacando uma formação grande. A formação em asa acrescentou a vantagem pessoal de assegurar que ele e seus homens estivessem envolvidos na ação e não fixados em solo na retaguarda. Será um momento em que os abateremos. A filosofia de Bader era: eu primeiro, depois eu, e o que sobrar eu pegarei. E isso equivalia a estar nas grandes formações. Tudo isso fazia parte dele. E ele era um homem conquistador de várias maneiras. Precisamos disso em tempos de guerra, mas não muitos deles. E ele era um desses sujeitos. Bader não originou a ideia, mas se tornou o maior incentivador. E o Esquadrão 242 participou de várias formações de asa. Até hoje, a tática continua controversa entre alguns dos rapazes que dela participaram. Em 15 de setembro de 1940, havia 2.000 aeronaves no céu de uma só vez. E voltamos para Northfield com a língua de fora e com metade do pessoal. E havia a ala Duxford, e todos disseram: minha nossa, onde está o inimigo agora? O inimigo tinha ido para casa há muito tempo. Sabíamos que a melhor opção era o combate mais ao sul. E devíamos ter sido mais flexíveis e não investirmos em formações imensas. Taticamente, a formação em asa não fez o que Bader e Lee Mallory disseram. O seu valor está no dano psicológico que causou aos alemães, que não é o que Bader queria. Não era o que ele esperava, mas tinha o seu valor. Funcionou? Alguns disseram que demorou demais para aquela formação ser eficaz. Mas o que deve ser dito é que mais tarde na guerra, a estratégia da formação em asa foi copiada pelos alemães. Após várias investidas de bombardeiros alemães sobre a Grã-Bretanha, os aliados obtiveram a vantagem. A RAF derrubava 2 aviões da Luftwaffe para cada avião perdido. Em outubro de 1940, a Batalha da Inglaterra foi ganha. Foi o primeiro sabor significativo da derrota para os nazistas. Quando o primeiro-ministro Winston Churchill agradeceu aos poucos pelo sacrifício, ele falou de homens feito Douglas Bader e o piloto de combate Tom Neal. Durante as 16 semanas da Batalha da Inglaterra, voei 141 vezes, que é muitas vezes, às vezes 5 vezes por dia. Voei mais intensamente que quase qualquer um que participou da Batalha da Inglaterra. O número médio de voos era cerca de 50. Alguns eram abatidos logo no primeiro voo. Alguns duravam mais do que isso. Mas é muito raro que alguém tenha chegado a 141 voos. Acredito ao fato de que eu era muito bom em mergulhar e costurar. Em março de 1941, Bader foi promovido a comandante de voo e ocupou um posto em Tangmere, na costa sul da Inglaterra. O homem com pernas falsas agora estava na linha de frente, no centro da ação,
e ainda enfrentaria sua maior batalha. Ele trocou seu burro de carga Hawker Hurricane pelo moderno Supermarine Spitfire. Seus homens lembram da entrada dramática do novo chefe. O Spitfire cruzou o céu e ele fez 2 slow rolls, um flip roll e depois deslizou de lado para perder a altura. Ele era um piloto magnífico. Não há como explicar por que uma pessoa como ele pode fazer um aparelho em particular, fazer coisas que mais ninguém consegue. Perguntei ao rapaz na sala da guarda quem era ele, e ele respondeu que era o Sr. Bader. E eu disse que não podia fazer aquilo com as pernas que Deus me deu, e ele podia fazer com pernas de metal. E Douglas aterrissou suavemente, enquanto a maioria de nós desabava. Ele taxiou, desligou e tirou a lateral para sair. E saiu aquela perna e ele perguntou: "Quem é você?" "Smith, senhor." "Sargento Smith, senhor." Ele disse: "Você serve." Ele me escolheu para voar com ele. E era como se Jesus tivesse dito: "Aproxime-se." Muito bem, cavalheiros, o que estamos vendo aqui é claro, então prestem atenção. O que planejamos fazer é enviar 2 missões de ataque aqui e aqui. O comandante de voo, Bader, agora era encarregado da ala Tangmere. Os aviões deverão estar totalmente carregados. A Batalha da Inglaterra acabou e a RAF partiu para a ofensiva. A função de Bader era liderar ataques aéreos de busca e destruição sobre território inimigo. Mensagem para a Luftwaffe. Podemos fazer o que eles fazem, mas melhor ainda. E decidiram fazer grandes combates sobre o canal e voltar pelo norte da França para tentar destruir a Luftwaffe em solo. O que era exatamente o que a Luftwaffe tentou fazer em 1940 e falhou. Grandes ataques em massa com vários esquadrões, alas com um mínimo de 3 esquadrões e às vezes chegando até a 6 esquadrões no ar ao mesmo tempo, de 50 a 100 aviões de combate. E eles derrubaram muitas aeronaves inimigas, não resta dúvida, mas também perderam muito no processo, porque sofriam exatamente as mesmas desvantagens que a Luftwaffe sofreu em 1940. Se você fosse abatido sobre a Inglaterra e fosse um piloto britânico em 1940, estaria no ar na mesma tarde. Se você fosse abatido como piloto britânico sobre a França, não voltaria a voar na mesma tarde porque seria um prisioneiro de guerra e você ficaria de fora pelo resto da guerra. Então, havia aspectos misturados sobre o uso dessas táticas e o valor delas, mas para alguém como Bader, que ansiava por estar no centro da ação e na linha de frente, ele era totalmente a favor. E não havia necessidade de estar no ar em 3 minutos, porque você não reagiria a mais nada. Você mesmo decidiria se faria esses ataques. Então haveria as instruções na noite anterior e saberia-se que às 10 horas da manhã seguinte, e se o tempo permitisse, você decolaria para a missão sobre o norte da França ou onde quer que fosse. Apesar do novo posto e das responsabilidades, Bader continuava o mesmo piloto audacioso da juventude. Mas ele frequentemente mudava de opinião. Eu voava sempre com ele, mas ele sempre nos colocava no caminho do perigo. Em nossa primeira invasão do espaço aéreo francês, ele nos levou em uma formação e deveríamos cruzar a 2.100 metros. De repente, nos encontramos a 1.524 metros, a 609 metros e a 243 metros e dispararam contra nós do solo, tudo por causa de Douglas Bader. E perdemos 1 ou 2 homens nessa missão em particular porque não obedecemos às regras. E isso era típico de Douglas Bader. Ele só pensava em si mesmo, porque ele era só Douglas Bader. Ele queria fazer à sua maneira. E é claro que todos tínhamos de segui-lo. É isso.
Alguém podia se chamar um as da aviação se tivesse marcado 5 vitórias aéreas confirmadas. E Bader conquistou isso na Batalha da Inglaterra, mas a maior parte do seu sucesso em combate veio em 1941, quando ele liderou sua ala sobre a França. Foi quando sua marca expandiu. Você se torna um herói pela maneira que é descrito. Mas eu nunca fiz nada disso. Combati feito um louco, mas ninguém jamais falou de mim depois da guerra. Normalmente, Bader voava para a batalha na frente da formação. Seu fiel copiloto Alan Smith voava à direita, um pouco mais atrás, sempre dando cobertura a Bader. No meio de uma batalha sobre a França, que eram várias vezes por dia, tínhamos uma colmeia que eram aqueles Messerschmitts, Spitfires e Hurricanes. Todos literalmente uma colmeia. É uma boa palavra para descrevê-los. Você transpirava porque os disparos vinham de toda parte e víamos um paraquedas ou outro e, de repente, uma voz calma no ar dizia: Sim, eu esqueci de reservar a quadra de squash para 7 da noite. Se importa em fazer isso para mim? Eu estou meio indisposto no momento. Santo Deus, se é com isso que ele está preocupado, por que estamos preocupados com esses malditos alemães por toda a parte? E imediatamente nos acalmávamos. Para o inferno com os alemães. Jogaremos squash hoje às 7 da noite. Não! Bader era implacável, entregando-se lentamente ao trabalho em solo junto com seus pilotos. Em um ataque frenético que durou 8 dias, ele relatou 12 aviões abatidos. O ritmo cobra seu preço. Ele tinha de tomar analgésicos o tempo todo, mas isso era só uma parte. Ele nunca admitiu que havia algo errado. Quando ele andava e todo o peso estava nas pernas de metal, era doloroso e restritivo. Mas quando ele sentava no cockpit, ele fazia tudo sem dificuldade alguma. E ele só pensava em voltar de alguma maneira. Olá, rapazes. Bader esteve no centro da ação por mais de um ano. Havia também a sensação de que Bader também chegava ao fim de seu uso operacional. Chega um ponto em que você atinge seu limite. A maioria não aguentava mais do que 6 meses. Bader estava há 18 meses ou mais. O plano era esperar até o outono, até o fim de setembro, e depois ele faria um trabalho diferente, instruindo ou o que quer que fosse, e ele faria uma pausa do voo operacional. Mas ele não aproveitou a chance de descansar quando pôde. Achei que gostaria de saber que os canhões nos Spitz estão enferrujando e os rapazes estão entediados. Ele esconde de seus homens, mas Bader está esgotado. Bem, mais combates é o que queremos. Obrigado, senhor. Boa noite. Preciso dormir. Douglas nunca foi impulsivo e jamais colocaria a mim ou ao copiloto ou quem quer que fosse em perigo. Douglas sempre lutou com coragem e nunca passou a responsabilidade para outra pessoa. E é por isso que ele não era muito popular entre os vários oficiais acima dele, que tinham outras opiniões sobre si mesmos. (9 de agosto de 1941). Bader vai para o céu com um voo de 4 Spitfires, com o objetivo de perseguir e capturar aviões alemães sobre a França. Comando, responda. Aqui é Bader. Desde o início, as coisas dão errado. O rádio de Bader falhou e o indicador de velocidade estava quebrado. Recruta de Beetle, a 20 ou mais a 40 quilômetros a leste de vocês. O que o comando terrestre tentava avisar a Bader é que foram avistados 12 Messerschmitt 109 no radar. Ele estava voando para uma armadilha. Ele mergulha abruptamente. Maldição! De repente, o comandante de voo Bader encontra-se sozinho em um céu hostil.
Bader avistou mais 609. Ele os perseguiu, derrubando 2. Momentos depois, 209 estavam na traseira dele, aproximando-se para derrubá-lo. Quando voltei, vi no rosto de todos. Douglas não havia voltado. E ele passou pela porta e disse: Thelma, lamento informar que Douglas não voltou hoje. O choque foi simplesmente terrível. Ela ficou congelada pelo horror. Esse tipo de coisa não aconteceria com um homem feito Bader. Então, é claro, pode acontecer com qualquer um. E é claro que não podiam nos dizer se ele estava morto ou vivo. Era uma sensação física de tristeza e indignação. Aquilo não podia ter acontecido. Após 5 dias, os alemães informaram pelo rádio que o capturaram. Então fizemos uma grande comemoração. Bader estava preso em um hospital militar alemão. Uma das pernas falsas havia caído com o Spitfire. Ele quer uma reposição. Na Alemanha, não tínhamos fábricas que fizessem pernas de madeira. Em um acordo extraordinário, o líder da Luftwaffe, Hermann Göring, autorizou uma operação da RAF para lançar de paraquedas uma perna nova. Então ficou acordado que em uma hora específica e em um campo de pouso específico, um avião inglês sobrevoaria e jogaria uma perna de madeira para Bader. E era só um pacote. Um paraquedas flutuando com um pacote de papel marrom balançando dele. E eram as pernas do Douglas. Os alemães não tinham ideia do problema que desencadearam. Acho que foi na segunda noite depois disso. Quem estava descendo pela janela do hospital? Douglas. E é desse tipo de homem que eu estou falando. Era a primeira vez de muitas tentativas de fuga. Os captores dele ficaram tão irritados que ameaçaram confiscar as pernas falsas. Finalmente, o jogaram em um local supostamente mais seguro, onde ele ficou até o fim da guerra. Em 1945, ele voltou para a esposa, Thelma, como herói britânico. Toda aquela fama nunca o corrompeu. Isso é que era extraordinário. Alguns historiadores argumentam que Bader exagerou o número de aviões abatidos e enfeitou a história de vida dele. Mas não resta dúvida quanto às suas conquistas notáveis. Douglas Bader, o símbolo absoluto do espírito inglês. Um homem com pernas artificiais que foi ao resgate de uma nação humilhada. Ele foi o exemplo perfeito da Batalha da Inglaterra, tanto quanto Churchill. Ele foi a primeira pessoa com uma deficiência física tão séria quanto a dele a levar uma vida mais ou menos normal. Isso é o que era maravilhoso nele. Ele foi uma inspiração ao mundo. A Batalha da Inglaterra não foi ganha pela Força Aérea Real. Foi ganha por todos do país, pelo povo em solo que foi bombardeado, pelos corpos de bombeiros e todas as tropas auxiliares que combateram as chamas, que não desistiram. Qualquer um pode, é mais fácil. É muito mais fácil enfrentar uma batalha e lutar do que ficar em solo e observar você e eu lutando. Entende isso? Sim. Então não se engane, a Batalha da Inglaterra somos todos nós. Não é só a Força Aérea Real. Douglas Bader foi condecorado cavaleiro em 1976 por serviços ao deficiente físico. Ele morreu em 1982. La
Guerra, devoção e força. Está em